Tem um cara que tem uma empresa extraordinária, que entrega um produto extraordinário, mas não aparece. E tem um cara que não entrega nada, mas tem um branding absurdo, um marketing absurdo. E esse cara vai faturar mais. O mais visto é o que mais vende, é o que mais fatura. A gente olha quantas pessoas às vezes ficam no mesmo cargo e não se movimentam ou não vão atrás do tipo, oi, eu tô aqui, eu mereço essa promoção, eu preciso mudar. E aí não vem o que você tá fazendo, porque você tá sempre fazendo, tipo, eu preciso que vocês resolvam isso aqui pra mim, tá? E aí só joga. Não viu que você, sei lá, teve que mexer no microfone e buscar um fornecedor e arrumar e tal. Não, acho que foi a Débora. Então tem que quantificar, mesmo que não é quantificável. É dar valor para as coisas que a gente tá fazendo. Quando a gente tá falando do mundo CLT é isso. Quem levanta a mão e mostra o que tá fazendo é quem aparece. E às vezes o cara nem faz nada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Indaia. Eu fico na dúvida, Flá, IBcast ou Indaia Business? O que vocês preferem? Que Comenta vocês preferem? aqui pra Eu gente. acho que é isso. O que você prefere? IBcast. IBcast, não é? mais Eu sou do fácil. time IBcast. IBcast. O IBcast, uma edição especial, nosso mês das mulheres. E hoje com uma convidada muito, muito especial. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada. Para quem não conhece, a Débora Gomes, além de ser uma empreendedora, Também. uma grande empresária, multitarefas aí, vai contar um pouquinho hoje da trajetória dela no mercado corporativo, transição, vamos falar sobre coragem, vamos falar sobre muitas coisas aqui hoje, Douglas. Ô Débora, É, primeira coisa que eu quero entender, me diga. onde que começou esse bichinho do marketing, do desenvolver as coisas, de criação? Como é que foi isso? Meu, se eu te disser que isso foi bem sem querer, É. porque quando eu estava no terceiro colegial, era aquela época de que faculdade você vai fazer, e aí, na minha cabeça, eu gostava de pedagogia, porque eu achava que gostava de criança, não que eu não goste, mas assim, eu não gosto tanto a ponto de ser pedagoga. E aí depois eu queria fazer odontologia, porque na época eu usava aparelho, então eu achava que ser dentista era legal. Aí, até que eu fui na minha dentista falou, você é muito nojenta, você nunca vai ser dentista. E eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo, nossa, eu vou fazer o quê agora, né? Não fazia ideia do que eu ia fazer. E aí eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que é, assim, famílias, amigas, assim, que é tipo família mesmo, a Rita, e aí ela começou a fazer faculdade de marketing. E eu fiquei trocando ideia com ela, tipo, ela é um ano mais velha do que eu, ela tinha acabado de entrar na faculdade. E aí eu perguntei para ela, o que é essa faculdade que você faz de propaganda e marketing? Tipo, terceiro colegial, você não entende muito das coisas, né? E aí ela me falou mais ou menos, e na minha cabeça era o que o meu pai fazia, porque meu pai sempre trabalhou com vendas, comercial e tal, e eu achava muito legal o que meu pai fazia, mas como ele não fez faculdade, né, a gente tinha essas caixinhas, né? Então, na minha cabeça, ele obviamente tinha uma profissão, mas eu não entendia que existia um caminho na faculdade para fazer. E aí ela falou, vai assistir uma aula na minha faculdade para ver se você gosta. Eu saí da aula falando, eu quero fazer essa faculdade. Não é nem que eu saí querendo fazer aquele curso, eu queria fazer aquela faculdade. Que eu fiz a Exanc em Campinas. E aí eu prestei, passei, acho que eu passei em terceiro, quarto lugar. Na época era muito concorrido, hoje em dia é um pouco mais fácil, mas na época era mais concorrido. E aí comecei. E aí com 17 anos entrei na faculdade e aí sou apaixonada desde então, assim. Não me vejo fazendo outra coisa que não isso. E você teve uma carreira também como influencer, Também. né? Quando nem tinha isso. Olha. A primeira blogueira de Indaiatuba foi a é? Débora Gomes, Meu, Império Feminino. Eu acho que eu posso levar esse título, Sim. carregar esse título comigo. Eu até estava contando isso pro meu marido esses dias. Porque quando eu comecei, teve até coletiva de imprensa para o meu blog ser lançado na cidade. Uau. Eu saí na capa do jornal, eu tenho esse Uau. recorte, assim, sabe? E na época eu, na verdade, lia uma amiga... A gente fala na época isso há quantos anos atrás? Cara, muitos anos mesmo. Ó. Eu estava na faculdade, então devia ser 2006, 2005. Faz muito tempo mesmo. Pra galera ter uma percepção que você sair em 2006 numa capa de revista, de jornal, é um negócio tipo, absurdo. Para uma Exato. cidade do interior É um auge, negócio, assim. tipo assim, absurdo. Ainda mais... Ainda hoje é, né, Flávio? Não, na época que ainda não tinha nem um Instagram direito, Não. né? Era blog. Era mais Facebook, Orkut também isso. tinha. E aí eu tinha uma amiga, a Aline Gomiero, que ela trabalhava na Abril, e aí ela tinha começado um blog dela, e eu achei isso legal. E aí comecei a consumir esses conteúdos, que eu nem lembro de que forma que eu consumia isso, mas os conteúdos que ela consumia e compartilhava. E aí eu falei, acho que eu vou fazer isso aqui também. E aí comecei a fazer, porque eu sempre gostei de falar muito. Talvez eu não fosse muito boa em escrever, porque era isso, na época era de escrever, né? Só que daí começou a dar certo. E aí eu tinha, talvez, bons amigos. Eu tinha um bom networking aqui na cidade, né? Legal. Conhecia pessoas muito legais. E na época, a G Beleza, que era um salão
que era, assim, muito hypado aqui na cidade. Eu tinha amizade com ela e ela falou, por que a gente não faz, então? Ela, tipo, me impulsionou. Não, isso daí não é uma coisa Ela já é qualquer. maravilhosa. Ela já enxergou na frente também. Sim. G, queremos você aqui. Nossa, Exatamente. eu mando um WhatsApp pra ela Verdade, aqui. pode já. mandar, vamos Ela é uma vamos querida e eu aprendi muito com a G, muito mesmo, assim. Logo que eu saí da faculdade, eu trabalhava junto com ela, com a Carol Duarte também, que é uma Cacá jornalista aqui da também. cidade. Foram duas profissionais assim que me ensinaram muito, porque eu era crua, assim, eu era só o que eu aprendi na faculdade, eu não tinha esse aprendizado do mercado mesmo, assim, né? Elas me ensinaram pra caramba. Mas na época era a elite da comunicação Era, de Indaiatuba. exato. Era assim, tipo, eu via de longe, tanto que antes da agência, nós tivemos a produtora, que era uma produtora de eventos de cerveja artesanal, e todo lançamento de imprensa, assim, para fazer lançamento do evento, Débora Gomes era a primeira que eu mandava Gente. mensagem ali, e de verdade, tinha uma negócio galera. acontecia. Eu tinha canal no YouTube, porque na época tinha esse negócio de YouTube, aí eu tinha canal no YouTube. Hoje em dia eu não tenho nada. Tinha a Nilda também. A Nilda começou nessa época também, uma querida Uma também. galera. E ela tá até hoje, Nilda, né? Sim, Ela foi na persistente, imprensa, assim, né? aham. Porque eu tive que fazer uma decisão da minha carreira quando eu entrei para a antiga empresa que eu trabalhava, né? Então, eu entrei em 2011 lá, e na época ainda esse trabalho fomentava bastante, assim, em relação ao blog. Eu cheguei a ganhar com o blog o que eu ganhava de salário, que para a época era uma coisa, tipo, eu não sabia nem como cobrar as coisas, né? E uma pessoa que eu tinha como referência é a Camila Coutinho, que tem hoje é um lugar de comunicação, assim, ela não tem só um site, né? Elas são Sim. muitas frentes de trabalho dela, ela tem uma marca de produtos de cabelo e tal. E ela também me ensinou muito, assim, e eu só não a conheço, só consumindo o que ela produzia, né? E, então, eu não sabia como cobrar, não sabia nada, mas aí, assim, as lojas queriam abrir na cidade e me chamavam. Eu lembro que tinha uma loja na 24 de maio que ela inaugurou, foi ali que eu entendi que eu conseguia ganhar dinheiro com aquilo. E aí a moça me deu uma bolsa. Ela falou, se eu te der essa bolsa, você divulga? Eu falei, sim, divulgo, pensando, né? Gente, eu ganhei uma bolsa, sabe assim? Uma menina, adolescente, né? E aí ela falou que a bolsa esgotou depois que eu Olha divulguei isso. a bolsa. Olha. E aí eu Isso falei, também é tipo, meu influência. Deus. E eu nem... É isso, a gente não sabia que tinha Não era isso nem na época, né? um Não tinha conceito, uma- né? não tinha conceito eu de lembro que na influência. época eu conversei com o Ricardo da Pepsi, porque eu queria vender para ele uma coisa que hoje em dia as blogueiras fazem, que é, meu, se eu for na balada, se eu for e eu nunca fui de balada, não gostei de sair, não bebia, mas e se eu for, e aí você divulgar que eu fui, ou então que eu fui na pizzaria, e aí se eu falar com uma concessionária aqui da cidade, essa concessionária me deixar com o carro uma semana, porque daí eu falo da experiência, como foi usar o carro. Olha Tipo, isso. mano, começaram a fazer isso, não pouco tempo atrás, mas assim, muito tempo depois. Eu também não imaginava. E talvez essa não tenha sido a minha ideia. Era isso, eu consumia o que essas meninas das grandes cidades faziam. E tinha uma referência. E tinha essa né? referência, mas aqui Aham. na cidade ninguém fazia. Hoje em dia tem a Cacá, por exemplo, né, a Carol Duarte, que faz Sim. isso brilhantemente, até porque ela é uma jornalista muito, né, conceituada e tal. Mas para a época era uma coisa que as pessoas não entendiam. E eu lembro que o cara da concessionária falou: eu acho que eu não vejo muita vantagem nisso, assim, e não topou. Mas outras lojas, outras marcas, outras empresas daqui da cidade foram entendendo e começaram a me procurar mesmo, né? E aí, desde então, eu fazia esse trabalho de blogueira, e aí também fazia de assessoria de comunicação ou de marketing. Com a G, eu trabalhei, que foi eu, a G e a Carol, a gente ficou bastante tempo trabalhando juntas, que a gente fazia assessoria para o salão dela. Então, assim, foi uma grande escola para mim. Mas aí, em 2011, foi quando eu estava deslanchando com o blog, porém, a minha carreira no CLT foi seguindo em paralelo. E aí, eu tive que fazer uma decisão, tipo, fico só com o CLT ou vou e só empreendo? Primeira decisão. E aí meu pai e minha mãe, não, vai, não precisa ficar no CLT, se joga, vai empreender, você é boa nisso, não sei o quê. E aí eu não tive coragem. Geralmente é o contrário, né? Exato. Eu Vai lá sempre que é mais tive seguro. eu sempre tive esse negócio do seguro, eu preciso de ter uma recorrência mensal e tal. E meus pais sempre me apoiaram em tudo que eu fiz. Sim. Tanto que eu lembro que, na época do meu blog, e eu sempre fiz isso em todos os meus trabalhos, eu contratei um profissional que fez uma logomarca para o meu blog, Uau. que desenhou, sabe assim, que nem eu aprendi Ele na era faculdade, eu super falei, cara, eu lindo. vou desempenhar a mesma coisa no meu blog. Mas aí eu não tive coragem mesmo, faltou coragem. E aí eu comecei a desacelerar com o blog, fui desacelerando. Você tem o domínio ainda? Não, parei de pagar. Parei de pagar depois de um tempo.
E aí depois veio o meu empreendedorismo com crochê, que daí foi aonde eu entendi que a marca do crochê poderia ter a mesma marca do meu blog, porque as pessoas me conheciam como a Débora do Império, porque chamava Império Feminino esse meu blog. Onde o feminismo nem era tão falado lá atrás também, e eu tinha isso de querer estar à frente como mulher, Já estava sabe? até quebrando uma barreira, né? Já. Porque se a gente tá falando há esse tempo atrás, a gente trazer esse nome, hoje é algo 20 anos. normal, mas há 20 anos atrás. É. E era isso, assim, eu contava um pouquinho da minha vida. Só que daí também, quando eu fiz essa decisão de dar uma desacelerada, eu também já não estava gostando do tanto que a minha vida era exposta. Porque era isso, as Também tem pessoas essa, tinham que né? saber o que eu usava, saber onde eu estava, o que eu fazia, para onde eu viajava. E aí já não estava mais sendo legal, assim, para mim, sabe? E aí, como veio o trabalho CLT, que era uma coisa muito legal e que eu era muito apaixonada, eu falei, não, eu vou seguir no CLT, e que foi um ótimo caminho, foi uma boa escolha, não foi uma escolha ruim. E aí, nessa empresa, que foi essa que depois responsável por essa decisão enorme na tua vida, foram 14 anos dedicada a uma 14, empresa. cravado, assim, ó, 14, certinho. E conta como foi essa experiência. Você começou como analista, era uma empresa global, uma multinacional. E como foi para você, assim, entrar, né? Primeiro, essa mudança de sair de uma coisa que você tinha total segurança e domínio para ir para o meio corporativo. Na verdade, eu já trabalhava como CLT em umas outras empresas. Não foi, tipo, uma decisão de... acho que agora eu vou para o CLT. Eu já trabalhava em outra empresa, mas eu conseguia fazer o trabalho paralelo. Tá. Daí, quando entrei na Johnson, né, que é a Johnson Health Tech, onde eu fiquei esses 14 anos, foi assim, no começo eu não tinha um entendimento do tamanho que a empresa era, e eu acho que eu fui entendendo isso conforme os anos foram passando, porque eu era muito crua, assim, né? Eu agradeço muito o Fayoc, que era o meu gerente na época, assim, a pessoa que me ensinou pra caramba, e a gente ficou um ano juntos, aprendi muito com ele, e aí fui absorvendo o que era a empresa e tal, e aí quando eu estava já uns 3 anos na empresa, foi quando eu fiz minha primeira viagem internacional, que aí estourei a bolha, assim. Porque daí eu fui entender tanta gente que trabalhava com marketing nessa mesma empresa que eu, em outros lugares, e aí aprender sobre outras culturas. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa, eu nunca tinha ido, eu fui com a empresa. Você foi pela empresa? Eu fui para Madrid. E aí, tipo, eu era uma menina, né? Porque eu entrei na empresa, eu tinha 25 anos. E aí, não era a minha primeira viagem internacional, porque eu já tinha feito uma antes, com a Cacá, inclusive, a gente tinha ido para Miami. Mas era a minha primeira viagem a trabalho, assim. Então, assim, o coração batia acelerado. E aí, tendo que fazer palestra, dar treinamento para o pessoal lá, foi uma coisa bem disruptiva, assim, para mim. Sim. Mas foi muito aprendizado. Até o dia que eu saí, eu estava aprendendo. Nesses 14 anos, eu nunca deixei de aprender. Então, a gente está falando que em 3 anos de empresa, você já foi fazer uma viagem internacional, dar palestra, dar treinamento. Sim. Como é que foi essa jornada? De fato, porque é um movimento de liderança, um movimento de determinar uma rota, de mostrar pra galera como é que faz, enfim, como é que foi isso? Eu acho que nem eu sabia o que eu estava fazendo, assim, sabe? Porque quando eu entrei, eu entrei como analista e eu tinha uma pessoa, né, um gestor. E 1 ano depois ele saiu e eu assumi a posição dele, que ele era supervisor. Só que daí eu não assumi já como supervisora, eu fazia as funções dele, mas não era de fato na carteira, ganhando como supervisora. Mas aí foi um tempo de aprendizado mesmo, assim, sabe? E eu trabalhava muito próxima do time comercial. Então foi aonde eu fui começando a aprender mesmo e a entender que era eu, uma menina, tendo que falar com muitos homens, pessoas mais velhas. O board da empresa era sempre muito masculino. Então eu tive que ir ocupando esse espaço e aprendendo um dia após o outro, assim. Quando eu fui para fora, até esse treinamento que eu tive que dar, um pitch que eu tive que fazer com eles lá, foi até o meu gestor da época que me colocou à frente sem me preparar. E na época eu fiquei muito brava, eu lembro. Deus. O Augusto, sabe? Sei. O Augusto. Ele falou que ele ia fazer isso, não era eu, estava só para acompanhar. Chegou na hora, ele falou, quem vai fazer é a Débora. E aí eu me vi tendo que falar inglês com um monte de gente que fala inglês de forma nativa, e eu não, né? Aqui no Brasil, a gente aprende inglês, eu aprendi no CNA aqui em Indaiatuba. E aí, cara, foi isso, tipo, sabe? Tirou a casquinha do machucado e vai. Tirou a rodinha da bicicleta e começa a pedalar. E só vai, assim, você não sabe o que você está fazendo. Eu lembro que eu tinha que falar um número em inglês e fugiu da minha cabeça o número, como é que falava, eu só lembrava em português, a mão suando, o coração acelerado. Mas tudo que eu aprendi ao longo desses anos, eu aprendi eu fazendo, eu
fazendo acontecer, assim, sabe? Eu tive pessoas que apostaram em mim. O Thiago Somera, que foi a pessoa que, junto com o Fael, que me contrataram na época, foi quem apostou em mim e que, durante muito tempo, né, me apoiaram muito. O Thiago é o que está na Smart hoje? O Thiago hoje é da Smart Fit. Eu sou muito grata a eles, porque na época que o Fael saiu, o Thiago, ainda que era o CEO da empresa, e falou, você quer assumir? Eu te dou essa oportunidade. E eu falei, não, vamos, quero, vou tentar, né? E aí foi isso. Eu fui indo, até que eu saí como gerente da empresa, né? Quando eu saí, foi o último cargo que eu tive lá. Mas eu acho que, assim, não é nem que eu não estava preparada. Não tinha como eu estar preparada, porque eu era muito nova, eu era muito imatura. Então, tudo eu fui aprendendo. Então, tinha uma feira, eu aprendi o que eu tinha que fazer fazendo. Algumas coisas o Fael que deixou ainda para mim de legado, mas algumas coisas eu tive que aprender no dia a dia mesmo, sabe? Assim, dando umas choradas, a barriga doendo. Dor de estômago. Um pouco de dor de estômago, mas fui aprendendo, assim, com o tempo, sabe? Fazendo um curso ou outro e tal, mas foi tudo no dia a dia, assim. Vou te contar uma coisa, Douglas. Eu tive o prazer de trabalhar com a Débora, com a agência, né? Ela foi nossa cliente. Eu acho que foi a primeira multinacional que a agência atendeu. Então, foram aí... A gente estava tentando fazer as contas, mas acho que 8 anos e lá vai números. E posso dizer que eu aprendi muito, assim, principalmente sobre gestão, sobre organização, sobre liderança. E de ver o show que ela dava ali dentro de uma empresa que tinha um número, né, tem um número muito grande de homens, né? Que daí eu acho que a gente começa a entrar um pouquinho até do tema desse mês que a gente está querendo trazer, que é dessa ocupação das mulheres hoje em grandes cargos, né? Em C-levels hoje. E imagino que você tenha passado ali, né? Tenha sofrido Tiveram alguns momentos. Sim. E como você lidou com isso? Como você chegou e bateu no peito e falou, e aí, pessoal, vamos embora? Olha, eu vou dizer que, assim, eu fui muito feliz com algumas pessoas que tiveram comigo nesse tempo, sabe? Eu tive episódios ruins, reuniões, por exemplo, com alguns clientes, que depois eu te falo quem são, que foram reuniões, assim, escrotas, que eu saí da reunião chorando, com vontade, tipo, cara, eu não quero mais fazer isso, chega. Em especial na área do futebol, assim, que era uma área muito difícil, muito machista. E eu sempre gostei muito de me arrumar, eu sempre gostei de estar bem vestida, então também não sei com que olhos as pessoas olhavam isso. Mas na empresa em si, na Johnson, eu tive bons parceiros mesmo, assim. O Du, o Eduardo é um desses, assim, que foi um paizão para mim, me ensinou demais. As pessoas que eu tinha ao meu redor era essa rede de apoio para eu chorar. Mas na hora que eu estava frente a frente com um problema, eu nunca abaixei a cabeça. Nunca abaixei a cabeça mesmo. Porque era isso, você sabia que se eu abaixasse a cabeça, eles iam montar em cima. Então, eu tinha que ser mais forte do que isso. Mas, assim, no segundo que eu saía, era ligar para minha mãe, ligar para meu pai e chorar. E isso aconteceu inúmeras vezes, muitas. E insegurança também que dá, né? Porque é isso, assim, às vezes a gente... Mulher tem mais, né, a síndrome da impostora, né? Sim. De achar que você não é boa o suficiente. Quando eu ouço você falar assim de mim, eu penso, cara, será que eu era tudo isso mesmo, sabe? Muito. Às vezes a gente se pega pensando, tipo, tudo que eu fiz... Quando eu repassei essa história de 14 anos, cara, eu fiz muita coisa, de fato, assim. Foram muitos movimentos que aconteceram ali dentro. Mas sempre foi isso. E eu acho que o que eu fiz nesse tempo todo foi construir relações. Porque daí, nesse lugar de, tipo... E eu sempre construí relações de amizade muito boas. Então, eu acho que a pessoa talvez pensasse 2 vezes antes de pisar na minha cabeça. Tinham alguns que ainda faziam isso, infelizmente. Mas foram pessoas que eu não consegui me conectar, de fato, sabe? Eu nunca fui daquela puxa-saco e que talvez isso não me fez ter espaços que talvez eu pudesse ter ocupado antes. Foi tudo pelo seu mérito, na verdade, né? O mérito conquistado por você, assim. E você sempre foi essa pessoa que sempre buscou ajudar. Se, de repente, erramos, né? Por exemplo, nós, como agência, já cometemos muitas falhas, assim. E até mesmo a hora de mostrar a falha, essa falha vinha repleta ali de uma bagagem para ter um entendimento, né? Sim. Então, porque, sim, errar é humana, não tem como, mas hoje é muito difícil, porque muitas vezes a gente vai lidar com pessoas que não vão ter
a paciência de te explicar. Imagina você entrando num segmento, porque a gente fala do meio fitness, mas é muito amplo, né? A gente lida com o esporte, aí do nada tá no condomínio, aí do nada tá no hotel, e aí você tendo que liderar todo um time e ainda ter que se posicionar dentro do teu cargo, assim. Mas eu acho que, assim, isso... A minha mãe me ensinou a vida inteira da gente ter empatia, se colocar no lugar do outro, tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Então, foi isso que eu sempre fiz de forma natural mesmo, nunca foi intencional. Mas, com o tempo, eu fui entendendo que eu precisava dessa politicagem também, sabe? Eu demorei a entender isso e eu sofri muito até entender isso. Porque, de fato, nesse ambiente corporativo, às vezes, você tem que ser política. Então, você tem que, às vezes, falar uma coisa que talvez a pessoa vai gostar mais se você for por aquele caminho do que o outro, sabe? Mas, em relação a isso que você fala, né? Eu sempre tive essa empatia de olhar para o outro. O que eu gostaria que tivessem feito comigo? Se eu fosse essa pessoa do outro lado da mesa, de que forma eu gostaria que abordassem um caminho para eu melhorar? Esse feedback que eu fosse ouvir. Apontar... né, todo mundo fala, se aponta um dedo, tem muitos outros que estão para dentro de você, assim. Então, para mim, nunca foi. Assim, todas as pessoas que eu trabalhei, eu espero que todos tenham tido essa mesma ótica, porque, de fato, foi uma coisa... Que é isso, não era intencional, mas foi foram os valores que eu tive dentro da minha casa. Então, eu não consigo ser diferente, sabe? Ô Débora, quando a gente olha para essa jornada, que nem você foi contando, para mim era tudo muito natural. Mas pra galera até mesmo entender o que é esse natural, eu quero que você faça uma reflexão mesmo interna, de olhar para si, olhar para tudo isso que você viveu e a gente entender pontos que te fez ter grandes conquistas lá dentro, que te fez fazer grandes realizações, assim. Quando você olha para essa jornada, tem algum movimento muito forte que você fez ali no começo que marcou, que você falou, aqui eu apliquei essa estratégia, aqui eu fiz isso, aqui eu fui para cima, aqui eu recuei. Como é que... Olha, eu acho que trabalhar com a equipe comercial sempre foi algo que me fez aprender muito, em vários sentidos, assim. Porque, primeiro, como eu falei, né, uma equipe, na época, era 100% masculina, não tinham mulheres no time. E aí, homem é diferente de mulher, né? Mulher, às vezes, tem mais cuidado na forma de falar e tal. Então, sempre eram muito incisivos. E aí, talvez, queriam dizer que eu não era boa o suficiente para estar fazendo aquilo. Então, eu tive que ter alguns momentos desse de recuar. Tipo, às vezes, eu queria impor a minha opinião e eu sabia que eu estava certa. Mas, não, eu tinha que entender o momento daquela situação. E entender que talvez aquela pessoa não fosse realmente me ouvir, sabe? Não fosse prestar atenção no que eu estava falando. Então, esses movimentos primeiro, de fazer essa leitura da pessoa, sabe? Até, recentemente, eu participei de um workshop na minha nova empresa com um amigão meu, que é meu amigo da vida e que trabalha comigo hoje, e ele deu um workshop sobre isso, e que talvez eu já aplicasse isso e eu nem sabia de forma correta, assim, sabe? Que é fazer essa leitura da outra pessoa, do outro. Às vezes vê que uma pessoa é mais acelerada, então você vai ter que ser acelerado como ele, ou então a pessoa é um pouco mais calma. Tem gente que gosta de conversar mais, outros são mais quietos. Então, isso eu fui fazendo com o tempo, e talvez eu tenha aprendido isso em algum momento, porque fiz faculdade, fiz pós-graduação, né? Talvez na hora eu não estava sabendo o que eu, de fato, estava fazendo de forma intencional. Mas eu sei que, com a equipe comercial, ainda mais porque eram pessoas que ganham em cima do trabalho delas. E o trabalho delas está atrelado ao meu. Que eu levanto a bola para eles cortarem. É uma loucura, né? E a Flá bem sabe, lá na Johnson tem a meta de vendas mensal, que é para um número anual, e sempre foram metas expressivas, assim, né? Isso começou a acontecer com mais... de uma forma mais forte, assim, depois que entrou o último CEO, que é o Rekia, que ele veio por uma grande virada de chave ali dentro da empresa, de fato, e a empresa ficou muito mais comercial do que ela já era. Então, assim, a gente tinha isso. Apesar de eu ser do marketing, eu tinha uma meta de vendas todos os meses, e que a gente tinha que saber o que fazer, como tratar, o que melhorar, sabe? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Sim, sim. Cara, essa leitura do outro que está do outro lado é até um jogo de poder, né? Você saber administrar. A gente também sentou em algumas mesas e, cara, se você não tiver essa sagacidade, ser prudente como uma pomba e sagaz como uma serpente. Cara, você não chega a lugar nenhum. Exato. E às vezes é meio chato de jogar isso, né? Sim, sim. E foi isso que eu demorei a aprender. Porque no começo eu sempre era a mesma Débora. A Débora CPF, CNPJ era a mesma e era só o que eu sabia fazer. E aí talvez eu não conseguia me impor como eu deveria. Talvez eu pudesse ter feito alguns movimentos diferentes, sabe? Mas eu era sempre, tipo, meio com medo, mais receosa, não sabia se eu era boa o suficiente. Até que
eu fui entendendo que eu precisava ser assim. E que se eu não fosse assim, eu não ia chegar a lugar nenhum, infelizmente. Só com a minha capacidade não ia dar. E aí eu comecei a aprender que, então, talvez eu tivesse que rir de piadas que não eram tão legais, ou tivesse que estar em situações, em eventos que não eram nenhum evento absurdo de ruim. Claro, mas, assim, claro. Eventos que talvez eu não me sentisse tão confortável, né? Fazer aquela social. Essa parte exato. social, né? Ainda mais em feira. A Débora, durante muitos anos, produziu grandes feiras. Então, Uau. Arnold, Irsa, Rio Sport Show, Uau. Equipotel, e eu imagino que outras Sim, mais. muitas outras. E além dessa coisa do relacionamento, né? Porque não era só a produção, não era só a execução, era no dia estar lá para resolver qualquer BO, ser simpática ainda para ter que lidar com mídia, com cliente, Sim. ter que resolver coisas que às vezes aparecia gente que, puta, você já tá fugindo há um tempo e aquela pessoa aparece ali. Então, esse jogo de cintura é admirável. Sim, sim. E que é isso, eu fui aprendendo na marra mesmo, assim, né? Porque essas feiras, elas aconteciam, né? Todos os anos tinham essas feiras que a Flá falou, que eram recorrentes, mas tinham outros eventos de clientes, e aí tinha, às vezes, inauguração de academia de cliente, que a gente ia, e que é isso. Para o cara, é o momento da vida dele, ele investiu 1 milhão naquela academia. Então, você tem que estar lá como uma persona representando uma empresa. Então, ali eu tinha que estar com uma posição. A Débora mais séria, a pessoa que está aparecendo em foto, em vídeo, que daí para o cara é muito importante ter aquela presença lá. Mas aí, quando eu estava lá falando com o time de futebol, quem é essa fulana que está aqui? Ela é só uma marca que está patrocinando a gente, então eu tinha que também me impor para o cara não querer me sugar, porque nesse mundo, tipo, eles querem tudo e mais um pouco ali. Eles querem... Não é nem aproveitar de você, mas, assim, eles também têm a notoriedade deles, né? O tamanho deles, né? No Brasil e, às vezes, no mundo. Então, tem um peso ali, né? Então, em alguns lugares eu tinha um peso muito importante, em outros eu não tinha tanto. Nas feiras eu tinha que ter vários pesos, porque era isso. Nas feiras eu estava na montagem da feira, cheia de poeira, suada, cansada, o dia inteiro andando para um lado para o outro, mas chegava na feira eu tinha que estar bonita, eu tinha que estar apresentável, porque eu ia lidar com os clientes que vinham para a negociação, que eu participava disso, óbvio, os vendedores é quem vendiam, mas às vezes eles me chamavam para uma troca com algum cliente, mas o técnico de manutenção também estava ali, às vezes, para falar, pô, Débora, você que eu converso sempre aqui, que é um cara mais simples, uma pessoa que, para ele, meu Deus, é super importante ele estar naquela feira. Às vezes ele gastou uma grana para vir de outra cidade para estar ali e quer ter aquela troca com você, quer ouvir você. Então, eu permeava em vários lugares diferentes e com personas diferentes, assim, né? O camaleão. E você citou que você teve algumas situações, né, que foram desconfortáveis, assim. Tem alguma que você possa compartilhar com a gente, assim, que tenha te impactado, mas que você conseguiu sair dela de algum jeito? Olha, teve uma que foi com um time de futebol mesmo. Tava eu e um colega meu de trabalho nesse dia, não estava sozinha. E aí, nessa negociação, era o presidente do clube que estava com a gente lá, porque era para renovar o contrato e tal. E ele foi, sabe assim, ele estava sentado, camisa aberta, fumando. Sabe assim, aquela pessoa numa posição que ela está mostrando que ele não está muito afim ali de falar com você. E ele falou coisas muito agressivas, muito ruins, assim. Coisas que nem para nenhum ser humano deveria falar, muito menos para uma mulher. Mas, na hora, era isso. Por dentro, eu estava chorando e pensando que eu só quero sair daqui, levantar dessa mesa e ir embora. Eu não aguento mais ficar nesse lugar, eu não quero mais trabalhar com isso. Só que daí eu fui conduzindo a reunião e dizendo, não, tá, a gente vai chegar no lugar. Tá, eu não podia decidir nada, ali naquele momento eu não tinha esse poder para decidir. Mas ouvi o que ele tinha para ouvir, fingi que eu tinha uma mínima importância para estar ali conversando com ele. E saindo da reunião, falei com o meu CEO na época, e que ele foi muito legal, assim, muito parceiro, porque ele também não deixou que, tipo, essa situação fosse para frente, sabe? Isso aconteceu 2 vezes com o mesmo time de futebol, com 2 CEOs diferentes. Cultural, então. Talvez seja. Mas as 2 pessoas que, nos cargos acima do meu, né, que estiveram ali por mim e compraram a briga junto comigo. Não me deixaram ficar naquela situação desconfortável. Mas eu sempre fiz isso. Eu nunca, tipo, sei lá, na hora da raiva gritar ou então chorar. Não, tá bom, Flávia, você quer cagar? Minha vontade era falar, você quer cagar na minha cabeça? Pode cagar. Mas eu não... Autocontrole. Sabe assim? Que coisa que eu não tenho muito na minha vida pessoal, talvez. Mas no trabalho, eu tive que ter. A gente tem que engolir alguns sapos, né? E é muito importante ressaltar esse backstage, né?
Porque na mesma medida que tem pessoas muito ruins, também tem pessoas muito boas, né? Tem, com Então certeza. teve todo um... Mesmo que você tava ali no meio de, vamos dizer, infinitos homens no teu time, cara, esses caras estavam te apoiando, era um time, realmente tava ali. Mesmo que o cara que tava aqui, que esse cara era, o pessoal que tinha um futebol, presidente da outra empresa, tava, meu Deus, não, tinha um pessoal resguardando. Então é a cultura, né? É importante entender essa cultura e selecionar onde você vai estar. Sim, sim, com certeza. E isso eu não posso reclamar, assim, no meu trabalho, onde eu trabalhei esses 14 anos, todos os homens que trabalharam comigo, assim, de forma mais próxima, sempre foram muito parceiros. Quando eu saí da empresa, assim, o carinho que eu recebi dessas pessoas e de que você vê que as pessoas enxergam o seu trabalho, de fato, o que você fazia, e ter esse feedback deles, assim. Infelizmente, a gente precisa dessa validação também, né? Sim. Claro, isso ajuda, massageia nosso ego, né? Claro. E eu não posso reclamar, não. Foram poucas pessoas que eu tive no dia a dia que eram escrotas. Graças a Deus, essa é de fato uma minoria, né? Eu tive essa graças sorte. a Deus, graças a Deus. E Débora, como é que foi? Eu quero entender ainda, porque a gente está falando de marketing aqui, de estratégia, de organização de evento. O que você entende como alguns pilares que te fez prosperar no teu trabalho, que te fez se destacar, você conseguir organizar uma feira muito bem, você tá bem relacionado com o teu time, na tua liderança? O que você vê? Olha, se eu posso pontuar uma coisa, eu acho que eu nunca tive preguiça de fazer coisas, qualquer coisa. A Flá sabe muito bem disso. Tipo, se a gente teve uma época que a gente, não sei se você lembra, que a gente teve que fazer edição de vídeo. Sim. E eu fiquei assistindo todos os vídeos que precisava e vendo os minutos de corte e tempo de legenda. E isso eu aprendi trabalhando com meu pai, que eu trabalhava com a minha família antes, né? Então, meu pai tinha uma indústria de ração para cachorro e eu carreguei caminhão de ração com meu pai. E ele também aprendeu isso com o trabalho que ele tinha com meu avô. Então, tipo, na nossa família, a gente nunca teve... Eu acredito que a gente sempre foi muito humilde de entender que a gente tem que fazer tudo. Com a minha mãe também. Minha mãe também é essa pessoa que... minha mãe, ela faz literalmente tudo de tudo. Se você fala pra ela, Wilza, vamos me ajudar na mudança? Ela vai ajudar a desmontar móvel, ela vai ajudar a limpar a casa, ela vai ajudar a carregar caminhão, ela vai ajudar a fazer tudo. Então, na minha família, todo mundo sempre foi hands-on, assim, né? Sim. E aí, eu levei isso pro trabalho. Então, tipo, de editar vídeo, sei lá, fazer captação de lead, ajudar na feira em montagem de feira, e depois desmontar a feira, carregar caminhão, levar móvel de um lugar para o outro. Ou então, estar numa palestra, num palco, dar uma palestra, dar um treinamento. Isso foram coisas que eu tive que aprender, mesmo não sabendo. Dar treinamento, eu levei um tempo para aprender. E depois que eu aprendi, eu gosto disso aqui, eu gostava de falar em público, eu gostava de dar esses treinamentos. Dar palestras já é uma coisa que eu entendi que eu não sou tão boa, porque talvez eu precise aprender melhor a falar em público, a ter uma melhor dicção, não ficar tão nervosa, porque quando eu falo para pessoas que eu já conheço, é mais fácil. Tem até um episódio na minha carreira que foi... eu fui fazer a abertura de uma palestra do Clóvis de Barros, que é um puta profissional. E aí, na hora que eles me chamaram para fazer a abertura da palestra, eu fui com o meu celular, um panfleto que tinha do evento, e aí eu subi no palco, tinha um púlpito, eu podia ter colocado isso no púlpito, não, eu fui na minha mão, e aí eu pus mais um microfone, então eu tinha meu microfone, o celular, tinha tudo isso. Você vê as fotos do evento, tem a minha mão, você segurando um monte de coisa. Eu estava nervosíssima. E eu tinha que dar um pitch falando da Matrix e depois convidá-lo para o palco. E aí, na hora que eu estava terminando de falar da Matrix, eu olho, e era um lugar muito grande, tinha muita gente na sala, sei lá, umas 300, 400 pessoas. E aí, na primeira fileira, tinham vários atletas, tipo Gustavo Borges, era uma das pessoas que estavam lá. E aí, quando eu fui entendendo isso, só de lembrar, meu coração acelera. Porque eu fiquei muito nervosa. Nas fotos que fizeram do evento, minha cara tá meio torta, porque eu acho que eu tava, sabe assim... Que a boca treme aqui embaixo, treme, né? E aí você não sabia o que falava. Tanto que na hora que acabou o evento, e aí eu pude falar com o Clóvis, que antes não podia, eu pedi desculpa para ele. Eu falei, o senhor me perdoe, porque eu tava muito nervosa. Eu não sabia o que eu fazia ali naquele palco. Eu não estava preparada para aquilo. Mas que bom que eu fui, porque depois dessa vez eu tive outras experiências. E ainda não sou tão boa, ainda preciso melhorar nesse ponto, mas pelo menos eu fui, sabe? E no meu trabalho, nesses 14 anos, sempre foi assim. Eu não sei fazer, mas eu vou fazer. Vambora. Que jeito que eu vou fazer, eu não sei. Tem coisas que talvez eu pudesse ter melhorado muito ao longo desse tempo, sei lá, agora na minha reta final, tinham coisas que eu, hoje em dia, penso, eu podia ter feito diferente, mas eu não sabia como fazer diferente, era o que eu sabia fazer. Então, eu acho que
não é nem resiliência a palavra, sei lá, acho que é humildade de entender que a gente é capaz de fazer um pouquinho de tudo. A gente não vai ser bom em tudo, mas não ter preguiça, sabe? Eu nunca tive essa preguiça, mesmo. Sempre fiz tudo de tudo. Então, sei lá, contar brinde, separar coisa em caixa, mandar coisa para cliente, ficar... Ir na casa da Priscila Fantin para gravar... Na casa do Ronaldo Fenômeno, Tiaguinho, fui. Estive lá. Tem história para contar. Eu tive contato, Bruno Galhaço ligar no meu celular. Uau. Cara, o dia que isso aconteceu, foi um dia que eu fiquei em choque, assim. O que ele tem no telefone? Ele sabia quem era. Eu peguei seu contato com a Fernanda Souza. Sabe assim, no mundo que você fala, eu não tô vivendo isso. Sabe, isso não é normal. Mas foi muito legal, porque era isso. Eu não ia me preparar para um dia que uma pessoa muito famosa me ligasse. Como que eu ia me preparar para isso? Não tem como. Não. São coisas que vai adquirindo, né? E aí, eu acho que isso foi me dando bagagem, sei lá se é essa palavra também, mas assim, eu conseguia estar em vários lugares com pessoas diferentes. Então, era isso. Era as pessoas muito famosas, Ronaldo Fenômeno, Tiaguinho, Fernanda Souza, não sei o quê. Mas aí também era o cara da manutenção, tudo cheio de graxa, suado, no meio da uma academia sendo montada. E eu estava com os caras ali e também, vamos pro bar depois? Vamos. Eu estava em vários lugares, em vários momentos. E no ramo de hotelaria, que daí você tem que estar mais chique, você tem que estar mais arrumada, de salto, e sabendo falar, talvez, de uma forma mais devagar, mais baixa. Eu fui me moldando. E nos outros países, como que era? Porque a empresa é a mesma, a cultura da empresa é a mesma. A Johnson é uma empresa que tem uma cultura, né, muito bem posicionada, assim. Sim. Mas, querendo ou não, são pessoas diferentes. Outro tipo de tratativa, né? Tinham algumas pessoas que meio que se repetiam todos os anos, porque a gente ia para o encontro de marketing. Então, sempre era ali entre setembro e outubro, a gente se encontrava em um país diferente, geralmente na Europa, para trocar sobre o nosso trabalho, que a gente está fazendo cada um no seu país, eles contarem dos lançamentos do próximo ano. Então, era um lugar que eu aprendia muito também, de saber o que eles estavam fazendo e tal. E o marketing aqui no Brasil era só eu. Era eu e a Flo, durante muito tempo, a Flo sabe. Então, era uma equipe. Então, eu tinha que saber fazer de tudo mesmo. Eu tinha que saber separar brinde, montar feira. Aí, quando eu estava lá, eu começava, olha, esse aqui está fazendo esse negócio aqui. Acho que é legal. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou tentar fazer. Eu, então, aprendia como eles lidavam em tal situação. Ou, então, como montavam um showroom diferente. Como é que era uma academia lá fora. Então, tipo... Eu fui para Espanha, Holanda, Alemanha, Dinamarca... Fui para alguns países, França. Agora, no final, você foi no aniversário de 50 anos, Que eu fui para Taiwan. Legal. E aí foi quando eu fechei com chave de ouro minha... dá até uma... Porque foi a última viagem que eu fiz, mas foi muito especial, porque eu fiz com grandes amigos que estavam comigo na empresa por mais de 10 anos, né? Porque era uma viagem para celebrar 50 anos da Johnson. Então, foi uma viagem... Não foi a trabalho, apesar de ter sido a trabalho, porque a gente só passeou. Foi muito gostoso, assim, sabe? Então... Deus foi muito especial comigo, porque eu fechei mesmo, pus o lacinho assim em cima e aí entreguei. Essa jornada ficou lá para trás. Foi muito legal. Ô, Débora, e quando hoje a gente tem empreendedores assistindo a gente, enfim, quando a gente olha para todos esses movimentos de marketing, de organização, de feira, o que você vê como importante, como uma empresa tem que aplicar? Você olha para a Johnson, é uma multinacional gigantesca, mas que você pode ver, cara, se uma empresa menor faz isso, funciona, o que você pode dar de conselho para a galera? Olha, esse ponto que a Flá falou sobre organização, eu acho que é algo importante, assim, sabe? E sobre também, isso que eu mencionei sobre não ter preguiça, sabe? Eu faço um paralelo com meu pai. Meu pai tem uma marca de areia sanitária para gato, uma marca aqui no Brasil, uma marca na Europa. E tem de um outro produto também, sempre nesse nicho pet. E ele é essa pessoa. Meu pai tem quase 70 anos. E ele sempre foi essa pessoa que faz de tudo um pouco sempre, mas sempre muito organizado. Então, assim, entender que tem coisas que eu não vou saber fazer. E aí eu tenho que, então, contratar a Flo para fazer para mim. Por mais que, às vezes, eu não tenha tanta grana, eu tenho que entender que se eu quero empreender, um pouquinho de dinheiro talvez eu tenha que ter para alguém me ajudar com o financeiro, porque eu não entendo do financeiro. Eu entendo de, sei lá, fazer tatuagem, como meu marido que é tatuador. Ele sabe fazer tatuagem, mas às vezes ele não é um bom empreendedor. Tem que ter isso também, né? Porque às vezes a gente também quer empreender, mas nem sempre a gente é um bom... a gente não sabe lidar com negócios, a gente é bom só no que a gente já faz ali, né? E isso em qualquer nicho, né? Mas eu acho que duas coisas é isso. Entender que talvez a gente não vai ser bom em tudo, e por mais que a gente possa ser esse hands-on, eu tenho que
que dá para especialista alguma coisa, não fazer nunca de qualquer jeitinho. Então, se eu puder pagar um cara para fazer uma logomarca, eu vou pagar, porque daí, pelo menos eu já começo com um negócio bonito que vai chamar os olhos, a atenção da pessoa. E que é isso, pega alguém que está começando, né? Eu fiz isso por muito tempo, assim, ajudando meu pai nessas empresas dele. Nem sempre eu pude contratar o melhor designer, sei lá, a melhor pessoa do financeiro. Mas a agência mesmo, quando a gente começou, você contratou a gente tinha pouco tempo ainda de agência formada. A agência ainda era eu, a Mi e o Rô. Nós éramos em 3, assim. Chegou um momento que a agência teve, sei lá, 15, 20 pessoas. Depois reduziu, mas, tipo, posso dizer em nome da Flow que somos muito gratos pela confiança, sabe? Que nos foi dada, assim. Porque isso também expandiu a nossa mente em relação ao nosso trabalho, ao tipo de trabalho que a gente estava entregando. Muitas vezes, quando nas reuniões que nós tínhamos, assim, de agregar valor ao que a gente fazia mesmo. Sim. Tipo, pô, você está fazendo o adesivo da Academia do Corinthians. Você está gravando tal coisa. Então, tipo, não era só mais um trabalho. Lógico, todos têm seu grau de importância. Sim. Mas para o portfólio como agência, assim, para a gente... Isso sempre foi uma lição que eu sempre tive com você, demais, assim. E que foi isso, eu demorei para eu aprender isso também. Porque era isso, como eu fazia muita coisa, às vezes as pessoas não dão valor para tanto de coisa que você faz. Isso daí já falando de novo para o mundo corporativo, talvez não tanto no empreendedorismo. Quanto mais você entrega, às vezes mais eles querem sugar, né? Exato. E aí não vem o que você está fazendo, porque você está sempre fazendo. Tipo, eu preciso que você resolva isso aqui para mim, tá? Ela e resolve. aí só joga. Não viu que você, sei lá, teve que mexer no microfone e buscar um fornecedor e arrumar e tal. Não. O microfone está aqui arrumado. Quem fez? Acho que foi a Débora. Então, não. E isso era uma coisa que eu sempre falava para Flá. A gente tem que mostrar o que a gente está fazendo, porque se eles não estão vendo, eles não vão dar valor. Então, tem que quantificar, mesmo que não é quantificável. Sei lá se isso existe também. Mas dar valor para as coisas que a gente está fazendo. Quando a gente está falando do mundo CLT, é isso. Quem levanta a mão e mostra o que está fazendo é quem aparece. Exato. E, às vezes, o cara nem faz nada. Nem faz nada, mas pelo fato dele estar aí, não é só no mundo de CLT, não. No empreendedorismo também. Às vezes, a empresa... Tem um cara que tem uma empresa extraordinária, que entrega um produto extraordinário, mas não aparece. E tem um cara que não entrega nada, mas tem um branding absurdo, um marketing absurdo. Esse cara vai faturar mais. O mais visto é o que mais vende, é o que mais fatura. E faz total sentido. E é isso, eu levei também um tempo para aprender, não foi no começo, não. Foi a duras penas. E aí, agora, para 2026, né, de 2025 para 2026, tem uma coisa assim que eu acho que fez com que eu admirasse ainda mais você, que é a coragem, né? Coragem de sair de uma zona de... Não posso dizer zona de conforto, porque mas todos os dias você era desafiada ali, mas de você deixar, né, uma história ali de 14 anos e você tomar essa decisão de que agora eu preciso procurar algo, né? Sim. A gente olha quantas pessoas às vezes ficam no mesmo cargo e não se movimentam ou não vão atrás do tipo, oi, eu tô aqui, eu mereço essa promoção, eu preciso mudar, ou simplesmente não mudam pelo medo, né? E você teve coragem de tomar essa decisão. Como foi essa transição de... Ela levou tempo, assim, não foi fácil, porque durante muito tempo eu precisava dessa coragem e eu não tive em outras situações, assim. Porque é isso, eu amava muito o que eu fazia na Johnson e talvez eu me aposentasse lá se não fossem alguns fatores que foram os que me fizeram sair, assim. Eu, de fato, sou muito apaixonada por aquela empresa e eu não sei como é que eles implantaram esse chip em mim. E esse chip é colocado em muitas pessoas que trabalham lá. Eu tenho grandes amigos que eu acho que vão me assistir, que eles gostam muito do que eles fazem lá dentro. E é muito legal mesmo, assim. Só que era isso, já não estava fazendo mais tanto sentido para mim. Esse ano eu faço 40 anos, entrei lá com 25. Gente. Amiga, eu vou fazer 40 anos. Daqui a alguns meses mais. E aí... na minha vida pessoal, eu passei por algumas situações também mais delicadas, assim, sobre mim mesmo, assim, olhando para mim. Eu tive burnout lá. Porque é isso, quando você gosta do que você faz, até que você se esgota. Você já não está mais vendo o que você está fazendo, né? E aí eu vi que estava na hora de me movimentar. Porque sabe quando... isso aconteceu em outras empresas que eu trabalhei lá atrás, no começo, quando eu terminei a faculdade. Eu ia trabalhar e dava... aquela, nossa, eu tenho que trabalhar amanhã, meu Deus, eu tenho que ir lá para aquele lugar, cara. Apesar de eu amar, quando eu estava lá dentro, eu estava ali, tá legal, tá da hora,
vou continuar. Mas ir para lá estava ficando muito difícil para mim. É isso, não era destratada, eu tinha um bom salário, eu saí de uma vida confortável mesmo, de um conforto. Só que eu precisava mudar. E aí, essa minha coragem, ela não veio sozinha, tá? Eu te digo que eu tive grandes amigos, assim, bons amigos mesmo. Eu não falei para muita gente quando eu recebi a proposta. Eu demorei um tempo para de fato, falar vou, e até para avisar na empresa que eu ia. Só que eu tive pessoas que me ouviram, entenderam dos meus medos, me ajudaram a enxergar, a ter lucidez. Tipo, eu tive um dos meus melhores amigos falou para mim, você escutou tudo que você me falou? Eu falei, acho que sim, né? Que eu estou falando, eu ouvi. Ele falou, eu não preciso te falar nada. Você já me falou, por que você tem que sair? O que eu vou te falar mais do que você já me falou? E eu falava, não, mas me dá seu conselho, o que você acha que eu tenho que fazer? É uma validação, né, daquilo. Eu fiquei muito segura, mas foi isso, minha família, meu marido, assim, todo mundo muito me apoiou. E aí eu tive um amigo que trabalha nessa área de recrutamento e seleção, que também foi muito... Ele foi muito assim... Sabe aquela pessoa que... Peraí, eu vou excluir que eu sou seu amigo agora e eu vou falar como um profissional. É isso, isso e isso. Você tem de benefício isso, isso e isso. Vai, está na hora de você se movimentar. Já tem muito tempo que você está na mesma cadeira. Essa oportunidade talvez não bata na sua porta de novo. E essa empresa que eu fui também é uma empresa muito legal. Tem um mês já que eu estou lá, eu estou sendo muito feliz lá dentro. Tem pessoas muito legais comigo. Eu não sou mais a gerente da área, eu tenho um gerente hoje que eu venho aprendendo muito com ele. É um cara muito bacana, sabe? Os meus pares lá dentro também são muito legais. E do mesmo jeito que eu fiquei insegura quando eu comecei na Johnson, porque foi isso, eu também comecei insegura, eu também tinha um gestor, eu também tinha pares, eu ainda estava, ai meu Deus, será que eu vou saber fazer coisa aqui? Está sendo esse movimento agora nessa empresa nova. E que também exige coragem, né? Porque daí é isso, tipo, putz, eu vou ter que aprender tudo de novo, até eu pegar o ritmo, porque você já quer mostrar trabalho, né? Você quer mostrar que, tipo, cara, eu valho esse valor que vocês estão me pagando por mês, que é um bom salário também, não é que eu saí para ganhar menos nem nada, tipo, eu saí muito bem, assim, é isso. Os benefícios que eu tive foram muito bons. Mas é isso, você só sai desse status, até eu ouvi isso de uma pessoa, de você estar presa em algemas de ouro. Eu estava presa em algemas de ouro ali na Johnson, porque eu tinha status. É muito legal você falar que você trabalha numa multinacional, que você trabalha com Corinthians, que você é amiga do Thiaguinho, que você foi na casa do Ronaldo Fenômeno. Pô, isso é da hora pra caralho. Não sei se pode falar palavrão aqui. Mas eu queria trilhar a minha carreira e já tá talvez um pouco mais para frente. Eu queria estar em movimentos um pouco diferentes. Eu queria que talvez tivesse ser um pouco mais ouvida. Também tinha essa validação que eu gostaria que viesse de lá, né? E talvez não aconteceu da forma que eu esperava. Para eles estava bom, mas para mim já não estava mais, sabe? Então, ainda hoje, tem hora que você fala, ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Só que todos os dias que isso passa minimamente pela minha cabeça, alguém lá desse trabalho novo me fala alguma coisa, né? Me faz alguma coisa que eu falo, cara, não, tá muito massa. E ainda bem que eu fiz, sabe? Ainda bem. Às vezes, eu tento não ficar compartilhando tanto com tanto esse. Sabe quando dá aquele medinho, tipo, será que se eu ficar falando muito vai dar ruim? Dá esse receio. Mas está sendo muito legal, assim, muito prazeroso. Eu tenho uma visão que, na realidade, tem duas visões, né? Cada dia tem seu mal e de glória em glória. A partir do momento que você está num lugar que você não consegue mais crescer ou aquilo ali já te serviu, é a próxima glória, o próximo aprendizado, a próxima vitória. Então, a gente se colocar nesse lugar de se movimentar é extraordinário. Isso para qualquer pessoa. Porque, foram 14 anos de história. E o novo agora? Porque quando eu olho para o passado é incrível. E o futuro? Sim, o que eu quero escrever? O que eu quero escrever? O que eu quero fazer de diferente? Sim. Então, literalmente, esse medo deixar de lado e avançar para construir algo que vai ser incrivelmente mais incrível do que foi antes. Sim, mais incrível. Sim, é uma nova história mesmo, né? É isso, quando eu comecei na Johnson, eu comecei com esse também medo, e eu não sabia no que ia dar. E aí, 14 anos depois, né, agora eu já estou em outra história, e que eu tenho certeza que vai ser muito boa, porque é isso, eu sei da minha dedicação. O quão boa eu sou, as pessoas também vão precisar avaliar. Mas eu sei o quanto eu me dedico, sabe? Assim, que é isso, quando eu me proponho a fazer algo, eu faço como se fosse para mim, como se fosse meu. Eu sou, né, eu visto a camisa da empresa assim mesmo, sabe? Então, eu estou dando o melhor que eu posso todos os dias. E aí, eu acho que meio que não tem como dar errado, assim. Pode dar, lógico, porque com certeza tem muita gente que tenta e morre na praia, né? Mas
se pelo menos eu estou aprendendo algo, estou me movimentando, eu sei que isso vai ser positivo, sabe? E aí é só o muito, futuro vai muito, dizer, muito né? mais sobre uma mentalidade, né? Assim, eu nunca perco. Eu aprendo, eu ganho. Então, assim, não tem o que perder. A vida é uma só. Até quando a gente vai ficar com medo, não querendo avançar. Sim. Então, parabéns por essa jornada, parabéns por tudo que Valeu. você vem construindo. A gente mostra aqui, Flávia, que com persistência, sem corpo mole, você pode estar na casa do Ronaldo Fenômeno, Com comendo um certeza. churrasquinho, tomando uma brama, falando de futebol e tá tudo certo. Brincadeiras à parte, mas de fato, o cara que veste a camisa, a pessoa que veste a camisa, a mulher que veste a camisa e decide entregar tudo que tem, meu. Não tem ter como. preguiça. Não tem como. É isso, não ter preguiça eu acho que é o grande negócio, sabe? Porque às vezes tem aquele negócio da pessoa que é meio Horácio, né? Que falam no mundo corporativo, que tipo, você pede a pessoa fala, não sei se eu consigo fazer. Pede pro fulano. Horácio, amigo. Que tem o bracinho curto, né? Que isso aí é um pouco old school, né? Anos 90, Turma da Mônica. Mas é isso, eu acho que você fazendo, sempre sendo solícito, tentando ajudar. Porque, como você falou, você vai aprender. De alguma forma, pode ser que você não se destaque naquele lugar, que aquilo ali não te traga benefício, mas alguma coisa você está aprendendo. E aí, por isso, eu virei essa profissional multitarefas. Porque, né, eu comecei lá também como blogueira. Talvez lá foi quando eu aprendi, talvez, a falar, me comunicar melhor, saber como escrever e tal. Então, são skills que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? A gente não sai com nada negativo quando você tenta, né, ter essa proatividade. Tá tudo aqui. Eu confesso que eu empreendi por preguiça. Não consegui imaginar 8 horas no lugar, brincadeira. Mas são Porque perfis também, no né? No final, a gente aprende quando a gente empreende, o Mas dobro. Trabalha muito mais, né? Eu tive essa virada. Eu fui CLT, trabalhei durante 1 ano e meio numa empresa. Depois trabalhei mais alguns meses em outra. Só que minha veia empreendedora sempre esteve ali. Não tem como. É um negócio que vem, né? Sim. Você, ainda mais hoje estando numa outra empresa, você ainda continua com a tua própria empresa, que é uma marca incrível. Uau. Fala um pouquinho pra gente. Aqui, às vezes a gente vê as pessoas falando, não sei, talvez eu vou fazer um recorte aqui, né? Eu trabalho com isso, eu faço isso, faço aquilo, eu acho que eu sou multimilionária, tenho o carro do ano antes de Mercedes. Não, eu tenho uma vida mal humilde. Só que eu gosto de fazer muita coisa, eu sou essa mente inquieta. Então, talvez eu tenha essa mente empreendedora. Então, hoje, talvez eu não atue tanto quanto eu gostaria, que eu tenho uma marca de crochê, de bolsas de crochê, que eu aprendi na pandemia a fazer crochê, olhando vídeo no YouTube, comecei a fazer bolsas, amei, comecei a vender, ganhar uma grana. E aí achei ótimo e, enfim, foi dando certo. Mas eu também ajudo o meu pai nessa marca dele. Uau. Porque hoje ele tem a Trigato, que é uma marca de areia sanitária para gato aqui no Brasil, e ele tem a Cécio, que é vendida na Europa. Então, tipo, Portugal, França, Alemanha, vários países da Europa. Tem a Plutus, ele é sócio da Plutus também, que são uns snacks para cachorro, que também atua na Europa. Então, tipo, meu pai, ele me ensina muito, assim, porque ele já é um senhor de quase 70 anos. Mas você olha para ele é mais jovem que eu. Ele tem muito mais pique do que eu. Uau. E ele, não é que ele tem essa marca há 30 anos. É muito novo, é muito recente. Então, eu estou sempre aprendendo com todo mundo. Assim, hoje, os meus irmãos trabalham muito mais com o meu pai do que eu. Eles estão muito mais à frente e resolvem muito mais coisas com ele. Meu irmão trabalha, de fato, com meu pai, minha irmã part-time ali. Mas eu estou sempre tentando ajudá-los de alguma forma, porque é isso, eu tenho essa mente que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim. Talvez porque eu sou geminiana, não sei. Não sei, porque eu Porque me senti ociosa, eu preciso sempre estar fazendo alguma coisa. Às vezes isso é ruim, né? Porque é isso, eu não consigo assistir uma série sem fazer É. crochê. Aí eu tô pedalando e agora eu aprendi essa skill nova, pedalar e ler livro ao mesmo tempo. Meu amigo tá me ensinando isso. Como assim? Não pedalar na rua, mas fazer Você em coloca casa. ali e tá animal. Eu não tinha esse costume de ler. E aí, o meu novo chefe nessa empresa nova me deu um livro. E é um livro que tem um tema muito legal, que eu tô adorando, assim, tá sendo muito gostoso de ler. Compartilha com a gente. Eu não vou compartilhar o nome porque eu não sou boa com memória, eu não lembro. Mas fala sobre liderança. Conta a história de uma mulher que, aos 57 anos, virou CEO de uma empresa. E está sendo muito legal, assim, aprender ali com o livro. Eu estou super no começo do livro ainda, não sei muita coisa, assim. Mas era isso. Antes eu fazia a bike assistindo série.
E é isso. Eu estava assistindo muita série, porque daí agora eu tenho tempo, né? Eu não tinha esse tempo antes. No passado eu não tinha tempo de nada, agora eu tenho. Então, aí eu acordo cedinho, tô lá fazendo minha bike, e aí esse meu amigo falou, por que você não lê o livro enquanto você está fazendo a bike? Você vai ver, lê 5 páginas por dia só, vai dar certo. E tá dando, eu tô gostando. Hoje eu não li porque eu tinha agenda com vocês, então eu acordei mais cedo para fazer outras coisas. Mas amanhã volto eu para minha biquinha lá. Tô no Gym Rats, tem 2 grupos de Gym Rats. Daí competição, né? Competitiva também. E Dé, pra gente finalizar aqui, até por conta do tema do nosso mês, eu queria que você deixasse alguma mensagem para mulheres que, como você, estão nessa trajetória, né? De repente ocupando aí cargos que o medo vem também, mas essa parte do posicionamento, que seria legal. O que você gostaria de ter escutado nos momentos em que você não soube o que fazer ou como se posicionar, assim? Eu acho que a grande coisa, que eu tenho muitas mulheres incríveis na minha volta, assim, de amigas e família, não duvida de você. E mesmo que você estiver duvidando, faz. Porque é isso, é o que eu falei, às vezes eu tenho essa mente impostora, né, da síndrome da impostora, de tipo, cara, eu não sou boa o suficiente. Quando eles me contrataram agora, eu fiquei, cara, será que eles sabem que eu não sou tão boa assim? Porque eu nem sei se eu sei tudo que eu acho que eu falo que eu sei. Só que eu sei, porque às vezes a gente não tem noção do que as coisas que a gente faz têm valor. Então, tipo, porque falam muito isso, né? Às vezes o homem acredita muito mais nele do que, de fato, às vezes ele nem tem tanta skill assim, mas ele manda um currículo, tem lá 250 coisas que ele faz. Ele só, às vezes, ele mexeu um pouquinho, e ele mexeu um pouquinho com aquele assunto e ele já fala, não, eu entendo esse assunto. Tem já esse poder nesse lugar de... Eu tenho convicção do que eu faço. E, às vezes, a mulher é um pouco mais insegura. Eu também sou. Mas eu acho que nesse meu movimento da minha carreira CLT, em muitos momentos eu tive que... Não é nem que eu fingi que eu acreditava em mim. Ou talvez tenha sido. Mas é porque alguém tinha que apostar em mim. Se não fosse eu, não ia ter ninguém. Então, assim, acreditar que, tipo, não, eu tenho dúvida, mas eu sou boa sim. Eu sei fazer evento sim. Você sabe da palestra? Sei. Eu vou lá e vou aprender, eu dou um jeito. Então, acreditar em você mesmo, assim, sabe? Eu falo isso muito para as minhas sobrinhas. As duas são muito maravilhosas. Elas a mais novinha, a Yaya, ela é muito dona de si, 5 anos aqui, ó. Ela acredita que... E a Manuela também, as duas. A Manuela também sabe que ela é linda. Ela sabe que ela é linda. Não precisa ninguém falar para ela que ela é. Ela só é, entendeu? Mas isso é muito de um drive que tem que ser instalado na infância, né? Também. Então, na hora que você vai criar um filho, na hora que você introjeta isso na cabeça da criança, pode ser uma coisa ou outra. Um caminho ou outro. Se você introjeta que a criança ela é aquilo e acabou, ela vai ser. Sim. Positivamente ou negativamente. Sim. Então... Tem um drive que eu instalei na minha cabeça, é o seguinte, eu sou filho de Deus. Sou a criação de Deus. Tem como a criação de Deus dar errado? É a criação. Ele, né? Ele é quem comanda tudo, quem sabe tudo. E né? eu vou dar errado, eu sou filho dele, pô. Então depois disso, esquece. Então é animal essa jornada. Débora, que honra ter você aqui. Eu que agradeço Parabéns. a convite. Se deixar, fica Vamos... 7 horas aqui conversando. Nossa, muito bom te ver de Tava com novo. saudade. E só para reforçar o quanto eu te admiro, o quanto eu sou Obrigada. grata, torço por você muito. Sim, recíproco. E é muito especial ter você aqui com a gente Sim, nesse eu também. mês também. Fico muito feliz. Obrigada. Eu espero que, de alguma forma, eu possa ter contribuído, né, com quem está Sem assistindo. dúvidas. Aí. Débora, uma frase final que vai ecoar por gerações. Que, cara, o filho dos seus filhos, você tem filho? Pretende ter ou não? Não, eu tenho as minhas sobrinhas que são minhas as suas filhas do sobrinhas, coração. então, as suas sobrinhas vão ver, as filhas delas vão ver algo que uma mensagem de quem passou por muita coisa, de quem liderou, de quem decidiu fazer, de quem venceu os medos. O que você falaria nessa câmera para deixar uma mensagem assim que vai ecoar pela eternidade? Olha, eu vou falar eu não sou boa de memória, assim, com essas frases, que é frase de efeito e tal, mas eu ouvi isso de um dos meus melhores amigos essa semana e ecoou aqui dentro e ainda ecoa. Que é, quando você tem que fazer uma coisa, você não faz esperando validação do outro. Uau. Faz porque você acredita. Uau. Porque eu fiz um negócio essa semana e eu fiquei tipo, ai meu Deus, será que estava bom? Será que não estava? E aí, como ele é meu melhor amigo, eu podia dividir com ele. Ele falou, cara, tá bom. Você não acredita que tá bom? Você não achou que tá bom? Eu falei, achei, então tá bom. Pronto. Então, é isso que eu falo, que eu também tô nesse mantra para eu validar sempre isso em mim. Porque a gente fica insegura mesmo, né? Mas se a gente fez e sabe que tá bom, e sabe que tá dando certo, como vocês aqui, esse podcast tá indo bem, e vocês estão se dedicando, vocês dão o melhor que vocês podem aqui dentro, já deu certo, não tem como dar errado, né? É isso. Muito obrigada, Eu que agradeço. E mulheres, empresárias, empreendedoras, fiquem ligados, então, que essa terça-feira, às 18h30, um episódio super especial aqui com a Débora.
É isso, gente. Não se esqueça de clicar em gostei, de se inscrever no canal e comentar. Compartilhe esse vídeo e até a próxima.